sou Unice Santana. Sejam muito bem-vindos ao canal Desperta. Você também pode nos encontrar em formato podcast. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se nos nossos canais, ative as notificações para não perder nada. No episódio 2, nós vimos a criação da raça humana, uma raça elaborada com parte do DNA Elohim. A raça adâmica, originária da estrela de Vega, tinha em torno de 3,5 metros de altura e possuía capacidades multidimensionais. Seu DNA possuía 12 hélices e quando ele conseguia vibrar essas 12 hélices simultaneamente, na frequência do amor puro da fonte, conseguia-se ativar uma 13ª hélice, que era a hélice Elohim. Com isso, conseguiam finalmente, após a sua jornada evolutiva, a sua reconexão com o Criador e serem considerados como filhos celestiais, pois esse é o seu direito de herança. Essa criação causou grande descontentamento nas raças que foram criadas anteriormente, que eram os insectoides e os reptilianos. O ódio, o desejo de vingança e a sede de poder fizeram com que não apenas esses dois grupos se separassem da fonte, mas também alguns Elohims se juntaram às suas criações. É difícil entendermos essa linha do tempo, mas estima-se que esses acontecimentos datam de 7,5 bilhões de anos em uma contagem terrestre. Esse é um momento que entende-se como o início da escuridão no nosso universo local, ou seja, o início da dualidade. Então, com a intenção de apaziguar os ânimos, surge aí as primeiras hierarquias de luz, formada por seres extremamente evoluídos ao nível vibracional de amor incondicional em outros universos. Eles se juntaram, formaram grupos de mestres ascensionados, atuando como administradores, professores e geneticistas. O primeiro grupo formado foi a hierarquia crística Kumara, tendo à frente desse grupo o ancião de 10 dimensões, Metatron, que cuidava pessoalmente da encarnação desses mestres. Outras hierarquias foram formadas com a intenção de alocar um mestre para cada planeta, sendo ele então responsável pela ascensão do planeta que foi determinado para ele. Também é importante citar as hierarquias subalternas, como a de Melquisedeque, por exemplo, que tinha sob sua responsabilidade a melhoria genética das raças. Tudo sempre pautado no amor como fator principal, pois somente esse sentimento levará os seres de volta à fonte. Mas os seres que se separaram da fonte criadora se mantinham irredutíveis e formaram grupos cada vez mais numerosos, causadores de diversos conflitos. Verdadeiros motins, invasões foram gerados ao ponto de quase chegarmos à aniquilação completa da raça humana. À frente de todo esse movimento estava Saratem, que é a responsável pela criação da raça reptiliana. Saratem é o que podemos chamar de um filho paradisíaco, pois ela é da linhagem de Anhotak. E Anhotak é um dos primeiros filhos criadores que se instalou em Ravonna, muito antes até mesmo de Micá. Ele é um dos membros do primeiro conselho criacional, quando ele ainda se estabilizava entre as dimensões do supra-universo para a matéria, no que podemos definir como a transição entre antimatéria e matéria. Então, ele é um dos primeiros seres criados diretamente da fonte, e Saratem, vamos considerar que é como se fosse sua filha. Vale ressaltar que esses seres são pura energia. Eles não têm polaridade nem feminina e nem masculina, mas Saratem se identificava mais com a polaridade feminina. Bem,
Os reptilianos e insectoides não são seres sentimentais. Podemos dizer até que não são nem bons e nem ruins, mas estão focados em sua sobrevivência. Então, por isso, houve a necessidade de ser colocado em seu DNA essa movimentação, essa motivação através de seu instinto altamente primitivo. Eles acreditam que, por terem sido criados primeiro, possuem mais direitos e estão acima das demais raças. Possuem um grande desejo de dominação e, em todos os lugares que invadem, se a raça não se rende, eles exterminam ou escravizam. Ao longo do tempo, foram sendo feitas alterações genéticas com informações doadas pela própria Saratem, que trouxe a eles mais força e ferocidade. Com isso, ela levou a raça ao seu auge e, em seu universo pessoal, se tornaria uma das galáxias de Teta, denominada de Arcones. Essa galáxia ela está em uma órbita oposta à atual posição da galáxia de Andrômeda. Descobrir o genoma MCM, que é o Morontial Crístico Mahatma, tornou-se a principal motivação de Saratem e dos Elohins desertores. Começou aí uma verdadeira caça aos seres humanos que eram abduzidos e com eles eram feitos todo tipo de experiências sem qualquer ética, pois eles queriam a todo custo descobrir os detalhes da matriz genética Elohim e criar um ser com parte do seu DNA. Ou seja, eles queriam fazer o mesmo, mas com os seres, o resultado desta criação, voltados para o lado mal, com mais poder. Eles queriam desafiar, eles queriam superar a fonte criadora. Várias experiências foram feitas e esses Elohims desertores, eles deram origem a uma nova raça, que foi chamada de Arcondes, uma raça terrível. Seres etéreos que vampirizavam outras raças, criando caos e alimentando-se de emoções densas. O modus operandi dos Arcones é entrar na psique dos seres. Eles atuam no mental e aos poucos tomam conta, vampirizando os outros seres e manipulando completamente as suas presas, digamos assim. Conforme os conflitos se intensificaram, toda a galáxia de Arcones foi dominada e, em seguida, a constelação de Andrômeda foi invadida. Essa galáxia era muito pacífica e eles não tinham formação bélica ou formação militar. Então, foi relativamente fácil para os Arcondes se infiltrarem e gerar toda sorte de sofrimentos e desordens em Andrômeda. Formou-se aí uma federação para a autodefesa de Andrômeda, que mais tarde veio a se tornar a Confederação Intergaláctica, que hoje tem como sede a estrela de Alcione nas Pleiades. A muito custo, depois de milhares de anos de muita luta, os Arcondes foram expulsos de Andrômeda. Porém, infelizmente, muitos deles conseguiram fugir do umbral de Andrômeda. Então, facilmente eles se deslocaram para a constelação de Vega, começando aí a invasão da Via Láctea. Então, como eu havia dito anteriormente, os Arcondes dominam sua presa psicologicamente. Quando eles chegaram a Órion, eles tiveram um grande sucesso de manipulação e dominação junto às raças reptilianas daquele local. Eles começaram um verdadeiro massacre aos humanos e insectoides. Esse foi o início da Grande Guerra de Órion, que durou milhares de anos. Ao que se sabe, ocorreu até mesmo antes da formação da Terra.
Essa guerra foi longa, foi cruel, houve uma grande destruição, inclusive de planetas e estrelas. Foi um grande genocídio que se expandiu aos territórios de Sírios, de Arcturus e finalmente as Pleiades. Esse foi até então o mais sério conflito, pois a raça humana foi praticamente dizimada. Foi uma guerra onde os reptilianos tinham todas as vantagens. Primeiro, por terem em seu DNA o instinto da luta pela sobrevivência. Eles eram mais dispostos à guerra, eles tinham treinamento militar. Além disso, eles eram extremamente mais numerosos que os humanos, pois enquanto eles colocavam muitos ovos de uma só vez, os humanos geravam apenas uma criança em cada gestação. Em meio a todo esse caos, eles criaram uma raça híbrida entre dragão e o DNA humano, e denominaram de draconianos, que mais tarde daria início à Ordem do Dragão Negro. Os humanos, apesar de terem a ajuda dos felinos de Sirius A, perdiam em quantidade. Agora, explicando um pouco a ajuda dos felinos de Sirius A e Sirius B, eles estão envolvidos na criação da raça adâmica, dando sustentação para essa criação, ajudando os Elohins. E um pouco mais à frente, eles tiveram a intenção de encarnar na Terra em corpos humanos, mas aí é um assunto para um outro episódio. Quando tudo parecia estar perdido à raça humana, o comandante Toranque se uniu a gênios geneticistas e, melhorando uma tecnologia já existente, que havia sido utilizada em outros universos, clonou milhares de humanos. Esses seres foram criados através de altíssima tecnologia e eles não pareciam em nada com clones, eles não eram mecânicos, eles não eram robotizados. Eles tinham memória, inteligência, dinamismo. Aí o jogo virou, porque os reptilianos entraram em pânico, pois eles sentiram na pele que estavam prestes a perder tudo. Então eles foram para o tudo ou nada. Começaram a usar armas de antimatéria tão poderosas que são capazes de criar buracos negros no universo. Em contrapartida, os exércitos do lado dos humanos começaram a usar o mesmo tipo de armamento. Aí virou o caos. Só para vocês entenderem, só para vocês terem uma ideia, a órbita do nosso Sol foi alterada por causa dessas bombas. A federação, que é formada por seres de alta categoria, comandadas pelos filhos primordiais a serviço da fonte, nesse momento, pela primeira vez, precisou intervir no nosso universo local. Nessa interferência, a confederação impôs a paz. Mas para isso precisou fazer um acordo, onde a galáxia foi dividida em 4 setores, e assim é até os dias atuais. Bem, amigos, então isso é o que tínhamos para hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Na dúvida sobre a veracidade desse conteúdo, sigam o seu coração. Eu sei que muitas vezes pode parecer história de ficção científica. É isso mesmo. Eu também tive o mesmo sentimento quando há anos atrás comecei a receber, comecei a entender essas informações. Mas tudo fez muito sentido para mim. Hoje tudo está muito claro. Eu não tenho a intenção de convencer pessoas, mas eu gostaria de fazer com que vocês apenas pensassem, apenas considerassem essa possibilidade e partissem a partir daí para estudos mais minuciosos, mais criteriosos em relação à grande verdade que envolve o nosso universo, o nosso planeta e a criação da raça humana. Um grande abraço a todos e até breve.